Há 12 anos atrás, eu recebia uma das palavras mais difíceis e duras de aceitar que eu recebi em toda a minha vida. E por incrível que pareça, essa foi uma palavra que veio da parte de Deus, aonde eu clamava a Deus para que Ele pudesse falar comigo, esclarecer sobre o meu futuro, levantando alguém que tivesse o cuidado de trazer até a mim o conhecimento de um plano, de um propósito de Deus para a minha vida. E eu confesso para vocês que foi muito difícil de aceitar e entender tudo aquilo que Deus tinha a falar. Nós estávamos em uma casa de recuperação, onde o propósito comum desse lugar era a gente ser restaurado, ter um encontro com Cristo e dali ir embora, voltar para a nossa casa. Porém, já tinham se passado 7 meses e eu aguardava com expectativa o dia desse retorno, de uma reconstrução, de uma restauração, da restituição de coisas que eu perdi. Mas o Senhor, usando um vaso, veio até a mim, começou a falar em línguas estranhas, e ali eu lembro que eu comecei a chorar e falar para Deus que eu queria ouvir algo que eu entendesse. E naquele mesmo momento, o homem que estava sendo usado por Deus disse: "Homem, assim te diz o Senhor." E eu sei que grande é a expectativa no nosso coração quando nós vamos ouvir algo da parte de Deus, porque uma revelação da parte de Deus para a nossa vida muda a nossa história. Quando nós vamos viver algo que quem disse foi Deus, quando nós conseguimos entender que Deus ele tem esse plano para a nossa vida e revela coisas que mudará a nossa história, o meu coração se encheu de expectativa. Porém, o que saiu da boca daquele homem era totalmente ao contrário daquilo que eu esperava, do que eu queria, do que eu desejava e do que eu sonhava. O meu retorno para casa se frustrou a partir do momento que ele disse: "Do lugar que você veio, você não voltará mais. Você fará visitas naquele lugar, mas eu tenho preparado um novo lugar, um novo povo, uma família, amigos, e tudo aquilo que estava associado a mim estava longe do lugar que eu estava. Mas tinha um Deus Todo-Poderoso que estava falando comigo e Ele falava: eu te darei tudo, eu entregarei tudo nas tuas mãos, te darei uma família." Mas como é difícil a gente, na nossa mentalidade humana, assimilar e entender tudo aquilo que Deus está falando é o melhor para a nossa vida. Eu confesso que aquela foi uma das noites mais frustrantes de toda a minha história, porque Deus falou ao contrário do que eu queria ouvir e Deus falou ao contrário do que eu desejava para a minha vida. Porém, com muita dificuldade, eu não posso negar, eu decidi aceitar. Porque todas as vezes que eu decidi viver pelas minhas escolhas, o resultado foi negativo, o resultado foi triste, o resultado foi de derrota, o resultado foi de vergonha. E eu decidi apostar naquilo que Deus estava falando, naquilo que Deus estava revelando e viver esse plano e esse propósito que Deus tinha para a minha vida. De lá para cá, eu me esforcei muito para aceitar, porque eu não sonhava e nem tinha pretensão de ser um pastor, um pregador do evangelho, nada disso. Mas o Senhor falava, ainda quando eu estava num processo de libertação, que usaria minha vida para a glória do seu nome. E existe um versículo no livro de Josué, no finalzinho do seu livro, que diz: "De todas as boas promessas que o Senhor fez a Israel, seu povo, nada caiu por terra, tudo se cumpriu." E eu sei, e você sabe, você principalmente que está ouvindo e assistindo esse vídeo, você sabe da dificuldade, da luta, da dor que é ouvir da parte de Deus algo que vai contra o seu querer, contra a sua vontade. Nós confiamos no nosso braço, nós acreditamos na nossa capacidade, compreendemos o nosso intelecto, desejamos segundo o nosso querer, mas o Senhor, Ele frustra o nosso plano para realizar o plano dEle. Bem-aventurado aquele que creu, bem-aventurado aquele que ouviu e determinou viver aquilo que Deus estava falando. E eu queria dizer para você que o Senhor não fez somente aquilo que Ele disse. Se a minha expectativa tivesse firmada somente naquilo que Deus falou, eu saberia que eu teria um trabalho na área que eu estava, de recuperação de pessoas, eu saberia que eu teria uma família. Mas eu queria te dizer que o Senhor foi além, e Ele foi muito além. Ele fez muito mais do que eu esperava, Ele fez muito mais do que eu imaginava. E além de me dar família, me dar um nome, me entregar ministérios para que eu pudesse pastorear, o Senhor me surpreendeu e surpreendeu muito. E eu queria dizer para você que tem uma promessa de Deus sobre a sua vida, que às vezes essa promessa vai contra o que você quer, vai contra o que você espera,
mas você precisa decidir viver por isso hoje. Eu leio um texto de Romanos capítulo 12, verso 12, que diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Havia dentro de mim, ainda que eu não desejasse, uma esperança de que Deus faria aquilo que era melhor. E essa esperança no trabalhar de Deus, ela precisa gerar na nossa vida alegria. E eu te falo em nome de Jesus, tenha alegria por ter esperança. Tenha alegria por ter sobre a tua vida uma promessa, tenha alegria por ter sobre a tua vida uma palavra, tenha alegria por ter sobre a sua vida algo que Deus disse que irá fazer. Não é todo mundo que tem o privilégio que você tem de poder se alegrar numa esperança que é viva. E o mesmo apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que a esperança não nos decepciona. Então pode se alegrar, porque a esperança em Deus, ela não decepcionará a sua vida. Sejam pacientes na tribulação. É muito difícil se lançar para viver tudo que Deus tem para a nossa vida. Como é complicado, como é difícil a gente abrir o nosso coração de uma maneira unânime, falar: Deus, eu confio, eu creio, eu espero, eu vou viver isso. Mas tenha paciência. Não é fácil, mas vai valer a pena. Não é da maneira que a gente quer, mas vai valer a pena. Não é no nosso tempo. Tudo isso, nossa vontade, nosso desejo, o tempo que não ocorre conforme a gente quer, tudo isso gera em nós tribulação e angústia, mas a Bíblia está dizendo: tenha paciência, fique tranquilo, não se desespere. Aquele que te prometeu é fiel para cumprir, e aquele que começou uma boa obra na sua vida, ele vai terminar, ele vai até o fim, ele vai cumprir aquilo que ele disse. Ele não é homem para que minta, e não é filho do homem para te enganar, ele é Deus. E como Deus, Ele está dizendo: eu estarei do seu lado para suportar as adversidades. Eu estarei contigo para a gente vencer esses problemas. Eu serei o seu Deus para te conduzir por esse caminho tribuloso e levar você a um lugar de paz. Em tudo isso, enquanto as coisas não acontecem, enquanto você não vive o que Deus prometeu, persevere na oração. A oração é a demonstração de que você confia naquilo que Deus disse que faria. Não sou eu, não são seus familiares, não são seus líderes de igreja que precisam saber que você confia no que Deus te disse. Quem verdadeiramente precisa saber que você crê naquilo que foi dito é o Senhor que te prometeu. Então, não negue um relacionamento saudável e amistoso com Deus. Não negue dizer para Deus seus anseios e ânsias, suas angústias e expectativas, por mais que você possa até se sentir frustrado daquilo que Deus te disse. E eu te falo, não negue crer que o relacionamento de Deus com você é um relacionamento de um pai com um filho, aonde Ele permite essa abertura do seu coração. Quantas vezes eu disse a Deus: por que eu? Quantas vezes eu disse a Deus: quanto tempo mais eu preciso esperar? Quantas vezes eu disse a Deus se não poderia ser uma outra pessoa? E em tudo isso, como um pai instrui um filho, ali estava o Senhor com a sua palavra, a presença do Espírito Santo, o nome forte de Jesus, a mostrar para mim que Ele estava sentado num trono de glória, conduzindo todas as coisas com a destra da sua justiça, manifestando o seu poder para cumprir a sua promessa. Então, diga a Deus o que você sente, o que você pensa. Diga a Deus o que você não concorda, o que você queria que fosse diferente. Diga a Deus, porque falando essas coisas, Ele trará a você conforto, Ele trará a você orientação, Ele mostrará a você o caminho para você ter uma vida de paz e tranquilidade na presença dEle, e Ele te preparará para viver coisas incríveis. E eu te falo em nome de Jesus: Deus tem coisas incríveis e surpreendentes para que você possa viver para a glória do seu nome. Deus, Ele não brinca de prometer. Deus, quando Ele diz que vai fazer, Ele faz para surpreender. Ele faz para revelar quem Ele é. Eu costumo ensinar para as pessoas que se não for para fazer um milagre, se não for para ser sobrenatural, essa é uma ação que é nossa. Mas toda ação que é de Deus, ela é sobrenatural, ela é um milagre, é para ficar marcado que foi Deus que fez. E assim Ele marcará a sua vida, assim Ele marcará a sua história, com coisas incríveis, indizíveis, impossíveis, inacreditáveis, apenas para provar
porque aquele que te disse é fiel para cumprir. Eu não me arrependo nem um pouco de ter chorado, de ter sofrido, de ter passado por momentos de angústia. Eu não me arrependo hoje nem por um minuto de ter passado tudo o que eu tive que passar para entender que Deus, Ele não mente. Então, alegre-se na esperança, seja paciente na tribulação, persevere na oração, porque ainda que Deus tenha falado coisas para você que você não compreenda nesse momento, vai chegar um dia que você vai dizer: obrigado, Senhor, porque o Senhor tinha melhor para a minha vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sabia aquilo que era melhor para mim. Eu te abençoo, que Deus possa falar com você ainda mais, porque eu sei que agora você vai dobrar os seus joelhos e vai falar com Ele. Que Deus te abençoe. Fica na paz.